Olá, meu nome é Eder, eu sou aluno de Engenharia Química da UFMG e estou aqui para apresentar esse trabalho da matéria de Química Orgânica 2, ministrada pelo professor Dr. Ângelo de Fátima. Como podemos verificar no título, a gente vai falar um pouco sobre a Química Orgânica na Cosmetologia, e esse trabalho será apresentado por mim, pela Ana Carolina e pela Cecília Gabriela. Ele será dividido em 4 partes. Eu vou começar fazendo uma pequena introdução, depois a Ana irá falar um pouco sobre os compostos orgânicos utilizados na cosmetologia. Eu volto a seguir para poder falar um pouco sobre as reações químicas que ocorrem nessa área. E para finalizar, a Cecília irá falar um pouco sobre considerações éticas de sustentabilidade. Bom, começando agora fazendo uma breve introdução, a cosmetologia ela é uma disciplina que abrange o estudo e desenvolvimento de produtos para cuidados pessoais, destinado à beleza, higiene, manutenção de pele, cabelos e unhas. E para desenvolver esses produtos é necessário ter um conhecimento de química orgânica, é necessária a presença dela, né? Tendo em vista que ela desempenha um papel fundamental na cosmetologia, sendo responsável por estudar e compreender a estrutura e as propriedades dos compostos orgânicos que são presentes nos produtos cosméticos, desde emolientes que suavizam e hidratam a pele, até conservantes que garantem a segurança e a durabilidade dos produtos. A compreensão da química orgânica é necessária, para poder formular e aprimorar os produtos de cuidados pessoais. Bom, os ingredientes ativos, agentes emulsionantes e conservantes, e até mesmo fragrâncias ou filtros solares utilizados na cosmetologia são cuidadosamente selecionados e combinados e desenvolvidos com base na química orgânica. A manipulação de compostos como ácidos graxos, polímeros e ésteres permite a criação de produtos que não apenas proporcionam melhorias estéticas, mas também garantem a segurança e eficácia para a saúde da pele, do cabelo, do nosso corpo de um modo geral. Bom, além disso, a busca por ingredientes naturais e orgânicos na indústria cosmética também tem impulsionado a aplicação da química orgânica, promovendo o estudo de extratos botânicos, óleos essenciais e compostos derivados de fontes naturais, para criar produtos mais sustentáveis e ecologicamente conscientes. Bom, ao compreender os princípios da química orgânica na cosmetologia, é possível explorar não apenas a eficácia dos produtos cosméticos, mas também o impacto desses produtos na saúde e no meio ambiente. A interseção desses dois, da química orgânica na cosmetologia, não apenas aprimora a qualidade dos produtos de beleza, mas também abre portas, para inovações que buscam equilibrar a eficácia e a segurança e sustentabilidade na indústria cosmética. Olá, meu nome é Ana Carolina, faço parte do grupo junto com a Cecília e com o Weber para a gente falar um pouquinho sobre a química orgânica na cosmetologia. Eu fiquei responsável de falar um pouquinho sobre os compostos orgânicos nessa área. Para a gente começar, então, a gente vai falar um pouco do que são esses compostos orgânicos, né? Os compostos orgânicos, eles são constituídos quase que exclusivamente de átomos de carbono e de hidrogênio, e essa é a área da química que apresenta o maior número de possibilidades, né, de formação de moléculas distintas devido ao fato das infinitas combinações possíveis, utilizando, né, o carbono, o hidrogênio e também, né, o oxigênio, o nitrogênio e o enxofre. E na cosmetologia, os compostos orgânicos eles desempenham um papel crucial, pois ingredientes como os ácidos graxos, antioxidantes, o retinol e compostos hidratantes como a glicerina são comuns em produtos cosméticos. Então, para a gente falar um pouquinho sobre esses compostos orgânicos, a gente trouxe alguns principais aqui, né? Como principalmente aqui os ácidos graxos. Os ácidos graxos, a gente tem aí o ácido oleico, que é o ômega 9, o linolênico, que é o ômega 3, e o linoleico, que é o ômega 6. Esses ácidos eles desempenham um papel fundamental na estrutura da barreira lipídica da nossa pele, e essa barreira ela é essencial para reter a umidade, né, e prevenir a desidratação e proteger contra os agressores ambientais. O ácido oleico, né, que é o ômega 9, o nosso corpo ele pode produzir esse ômega 9 se a gente ingerir ali uma quantidade suficiente de ômega 3 e ômega 6, né? Na nossa alimentação, pois esses ácidos são encontrados na alimentação, até mesmo como cápsulas, né, para a gente poder estar ingerindo. Mas eles também, né, são encontrados aí dentro dos produtos cosméticos, né? O ácido oleico, o ômega 9, ele tem ali a função de um anti-inflamatório, ou seja, ele impede, né, o surgimento de acnes e também tem um ativo de garantir, né, a hidratação da nossa pele. Já o ômega 3, né, ele tem a função de reparação das células, né, e também ele é um ótimo fotoprotetor.
E, né, o ômega 6, ele tem a função ali de manter nosso extrato córneo saudável, tá? Então, esses componentes, eles são encontrados nos compostos, é, no, nos produtos cosméticos, né, em formas de óleos essenciais, né? Nesse caso aí, ele está dentro aí do óleo de abacate, né? Dentro desse produto aí, que é um esfoliante enzimático que contém tanto o ômega 6, tanto o ômega 9. Passando aqui um pouquinho para frente, a gente tem os antioxidantes, né? Os antioxidantes, eles são compostos que protegem as nossas células contra os danos causados pelos radicais livres, tá? Esses radicais livres, eles causam ali o envelhecimento precoce da nossa pele. Então, esses antioxidantes, como a vitamina C e a vitamina E, eles são utilizados para combater esse estresse oxidativo, né? Promovendo aí a saúde da pele. A vitamina C, ela tem ali a função de regenerar, né, as células da pele, e também ela tem ativos clareadores, né, para manchas, né. E a vitamina E, ela é utilizada ali como um hidratante, né, pois ela tem a capacidade de suavizar linhas, né, e rugas também. Né? A vitamina E, ela tá ali para quem quer começar uma rotina, né, de skincare, né, de cuidados com a pele. Seguindo aqui, a gente tem a glicerina, né, que é um poliol, ou seja, um álcool que desempenha um papel significativo como agente hidratante, né? Pois com as propriedades umectantes ali da glicerina, ela atrai e retém a umidade, mantendo a nossa pele sempre hidratada. Então, a gente encontra a glicerina em diversos cosméticos, como cremes, loções, sabonetes, entre outros, né? Então, sempre que você pegar ali um hidratante, um creme, você vai ver que um dos primeiros ingredientes ali vai ser a glicerina, né? Por essa capacidade dela de conseguir suavizar e melhorar a textura da nossa pele. E por fim, aqui a gente tem o ácido hialurônico, né? Que é um dos queridinhos aí do momento. Atualmente ele ficou muito popularizado, né? Pois ele é um hidratante muito potente, porque ele consegue adentrar nas camadas mais profundas da pele. Então, o ácido hialurônico, ele é um polissacarídeo que ele já é encontrado na nossa pele, né? E ele tem essa capacidade aí de reter a água e proporcionar uma hidratação intensa, né? Então, ele é utilizado ali tanto em cremes, tanto também em preenchedores térmicos, né? Então, ali no Botox, nas harmonizações faciais, utilizam ali do ácido hialurônico, né? Pois ele tem essa capacidade aí de suavizar essas linhas, né? E rugas, e também de preencher, né? E dar volume para a nossa pele, contribuindo aí para uma aparência mais jovem, pois ele, com o decorrer do tempo, né? É normal que a nossa pele se torne um pouco mais flácida e, né? Comece aí a cair, né? E aí o ácido, ele vem como um preenchedor, né? Para colocar ali tudo no lugar. Seguindo aqui, a gente tem as estruturas, né? Desses compostos, a gente tem o ácido linoleico, o ácido oleico, que são aí ácidos carboxílicos, né? Temos a glicerina aí, que é um álcool, e o ácido hialurônico, né? Que é um polissacarídeo, ou seja, ele é formado aí de um grande volume de monossacarídeos. E seguindo agora, a gente vai entrar um pouco sobre as reações químicas na cosmetologia. Ok, agora eu irei falar um pouco sobre as reações químicas que ocorrem na cosmetologia. Bom, sem reações químicas, basicamente não teria a criação dos produtos e não teria a cosmetologia. Então, ela é extremamente importante, né? Tendo em vista que ela contribui para a criação e a produção de uma variedade de produtos da área da cosmetologia. Bom, duas reações químicas importantes nesse campo são a saponificação e a polimerização. E eu vou falar um pouquinho dessas duas a seguir. A saponificação ela é uma reação química cujo processo envolve a transformação de gorduras ou óleos em sabão e glicerina. Ela é uma reação amplamente utilizada na fabricação de sabonetes, onde uma base forte, como hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, é combinada com gorduras ou óleos, resultando na formação de sabão. Bom, para essa reação poder acontecer, é necessário que se faça a presença de um triglicerídeo, que são basicamente óleos e gorduras, que são usados na reação. E esses triglicerídeos, eles são compostos por ácidos graxos e glicerol, e eles são uma fonte de ésteres. Bom, e durante a reação, né, na presença de uma base forte, como hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, citado anteriormente, os ésteres que são presentes nos triglicerídeos sofrem uma hidrólise alcalina, ocorrendo a quebra das ligações ésteres entre os ácidos graxos e o glicerol. Como resultado dessa quebra, ocorre a formação de sabão, que são os sais de ácidos graxos, e a glicerina.
Os ácidos graxos são o sabão propriamente dito, enquanto a glicerina é um subproduto que permanece no produto final. Aqui a gente pode verificar a presença de um mecanismo ilustrando, né, esse procedimento citado anteriormente e resultando na produção do sabão e da glicerina. Bom, agora falando um pouco sobre a polimerização. A polimerização é uma reação química que é especialmente utilizada para poder obter esmaltes de unha e cabelo sintético ou cremes e loções. Essa reação envolve a formação de polímeros a partir de moléculas menores, chamada de monômeros. Bom, os monômeros são moléculas simples que, quando submetidos a certas condições, podem se unir formando cadeias longas conhecidas como os polímeros. E a reação de agora falando sobre a reação de polimerização em si. Ela é composta em duas partes, né? Tem a polimerização por adição, onde os monômeros se combinam para formar um polímero sem formação de subprodutos, e tem a polimerização por condensação, onde os monômeros se unem, liberando um subproduto como água ou álcool. Aqui podemos verificar novamente, né, um mecanismo da polimerização, conforme dito anteriormente. Bom, a polimerização é crucial na cosmetologia, para poder criar materiais que conferem propriedades específicas aos produtos, como textura, viscosidade, estabilidade e resistência. Por exemplo, os polímeros são amplamente usados em produtos capilares para conferir resistência ao calor ou em esmalte para poder proporcionar uma durabilidade maior para esses produtos. Por exemplo, né, quando você faz a unha e vai lavar uma louça, por exemplo, né? Então, assim, geral, em condições normais, né, sem esses produtos, o esmalte sairia facilmente, mas com esses produtos a tendência é que o esmalte tem uma resistência maior em relação ao desgaste, assim permanecendo na unha. Bom, essas reações químicas, como saponificação e polimerização, desempenham papéis fundamentais na formulação e na fabricação de uma ampla gama de cosméticos, né? Eu citei alguns exemplos, mas existem outros produtos, né? E essas reações, conforme dito também, elas proporcionam propriedades específicas que atendem à necessidade dos cuidados pessoais e estéticos. Oi, eu sou Cecília e vou falar um pouco agora sobre a evolução da ética na indústria cosmética. Nas últimas décadas, a indústria cosmética tem sido marcada por constantes mudanças e, principalmente, reflete uma constante conscientização ambiental e uma demanda crescente também por transparência e responsabilidade social por parte dos consumidores. Então, voltando um pouco atrás, a gente tem aqui uma linha do tempo e a gente pode ver que a partir de 1970 há um aumento da conscientização sobre os efeitos dos produtos químicos em cosméticos. E mais próximo de 2000, a gente vê um crescimento grande de marcas mais sustentáveis, já que o mundo nessa época também já estava falando muito sobre conscientização ambiental. A própria indústria mesmo já estava redefinindo várias regras sobre a fabricação e comercialização desses produtos, tentando minimizar os impactos ambientais, a poluição, enfim. E mais próximo aqui, em 2014, falando de Brasil, a gente teve a proibição de testes em animais. Antes disso já havia algumas regulamentações, mas só em 2014 veio como lei mesmo. Em 2017, a gente teve várias regulamentações para protetores solares. A Anvisa, na verdade, endureceu essas regras e pensando principalmente na rotulagem deles, para que os consumidores possam ter mais poder de escolha na hora de escolher entre uma marca e outra, devido aos componentes mesmo de cada um. Em 2021 também, o foco foi bastante na rotulagem, de trazer mais transparência para o consumidor fazer escolhas melhores, entender aquilo que pode fazer mal para a pele dele, enfim. Então, pensando nisso tudo, a gente vê que o crescimento dessa indústria tem sido cada vez mais acelerado, principalmente pela globalização, pelos padrões de beleza exigentes, e não só por isso, porque hoje os cosméticos também vêm como bem-estar, até mesmo como saúde, e o Brasil tem tido um pódio nesse mercado, tanto em consumo quanto em exportação e fabricação. A gente tem se destacado bastante, então os números só vêm aumentando. Então, sobre a evolução da ética, tem vários pontos que podem ser tratados, mas tem alguns principais que vêm se destacando nos últimos anos, e neles estão as embalagens biodegradáveis, a proibição de testes em animais e a visibilidade desse assunto também, e mais transparência nas formulações. Então, vou falar um pouquinho mais sobre esses pontos.
Cosméticos sustentáveis, né? Então, nos últimos anos, a gente vê um crescimento desse tipo de cosmético e, principalmente, vem também algumas ações, como as certificações sustentáveis que foram surgindo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de selos que vêm nesses cosméticos e a gente tem livre de crueldade animal, certificado vegano, produtos orgânicos, produtos amigos do meio ambiente, pensando em reciclagem, enfim. E isso vem tanto de uma pressão dos consumidores, quanto das próprias regras que vêm caminhando para se enrijecer mais nesse sentido, para a proteção ambiental. Então, as marcas já estão aderindo e também é benéfico economicamente falando, já que aí agrada os consumidores também que estão atentos nessas pautas. Pensando nisso, também vem junto a ênfase em ingredientes naturais, o crescimento também do mercado de cosméticos veganos, não só pelas pessoas que são veganas, mas também pelos benefícios que eles vêm trazendo nas marcas, nas embalagens. E tudo isso também traz a necessidade de inovações. Então, a gente vê aqui ingredientes e embalagens biodegradáveis, reutilização da água nos processos industriais, reutilização e tratamento, na verdade, biotecnologia nos processos e métodos de extração mais sustentável, que reduzem a pegada ecológica da produção. Então, aqui, entre os métodos de extração sustentável, a gente tem a extração via CO2 supercrítico, que reduz ou elimina o uso de solventes, que também, né, minimiza aí os produtos químicos que vão ser descartados no ambiente de um jeito ou de outro. Então, ao longo dos anos, a gente tem visto diversas inovações nesse mercado e têm sido cada vez mais necessárias para atender essas demandas e aí reduzir o máximo nos impactos que os produtos químicos utilizados nos cosméticos podem causar para o meio ambiente. Além das embalagens também, que já tem sido até bastante comum por essa ênfase nos últimos anos, sobre reciclagem de embalagens, a fabricação de embalagens biodegradáveis, enfim, tem se destacado bastante aqui no Brasil, por exemplo, com a O Boticário, que tem sido líder no mercado, a Natura também. Então, falando um pouco sobre o papel do engenheiro químico nisso tudo. O engenheiro químico ele pode atuar ali no processo produtivo, definindo um processo mais sustentável, fazendo que o processo seja mais eficiente, não só economicamente também, mas em termos de meio ambiente, nos descartes dos resíduos, em como diminuir o uso de solventes, pensar em novas tecnologias para estar minimizando, né, esses impactos. Pode atuar também no controle de qualidade e segurança, não só nas fábricas, mas no produto final mesmo para os consumidores. E também fazer a gestão de novas tecnologias e desafios que vêm sendo cada vez mais necessários, né, para atender a todas essas demandas. O mercado realmente ele vem se reinventando. Então, as perspectivas futuras são o aumento das práticas sustentáveis pela necessidade mesmo que o mundo vem tendo, por todas as condições climáticas extremas que a gente vem enfrentando devido ao desmatamento, devido à poluição ambiental, devido a diversos efeitos da indústria, não só cosmética, mas que a cosmética também tem bastante responsabilidade. Então, pensando nisso também, esse aumento das práticas sustentáveis vai estar aliado não só à necessidade, mas à pressão dos consumidores e à criação de regulamentações e fiscalizações que vão ser cada vez mais presentes, e para isso também a perspectiva é de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, para que a gente consiga continuar produzindo esses produtos em larga escala, mas com um impacto ambiental reduzido, e também estamos caminhando cada vez mais para uma educação do consumidor alinhada com isso também, que já vem crescendo, mas a tendência é que continue crescendo ainda mais. Então, finalizando aqui, essas são as referências, algumas das referências que a gente utilizou ao longo da apresentação, e gostaria de agradecer a atenção desde já. Obrigada.